falar sobre multicanal na era Covid, convidamos. Ele é formado em administração de empresas com pós-graduação na FGV em gerência de produtos. Tem 16 anos de experiência no mercado de cartões em empresas como Redcar, GetNet, HSBC, Rede, Verifone e PagSeguro. Ele é o responsável pela integração entre o Moip e o PagSeguro. Mário Baccaro, gerente Hunter do PagSeguro Moip. Oi, Mário, tudo bem? Olá, Gustavo, tudo bem? Tudo certo, o palco é todo seu, tá bom? Tá bom, muito obrigado, viu? Bom, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade aí de dar um pouco de palavra aqui pro pessoal do E-Commerce Brasil. Quando me vieram fazer o convite aqui, eu falei, caramba, o que eu posso falar para realmente agregar para o público que vai estar assistindo, tá? Então, pensei em diversos assuntos, mas acho que um assunto que está bastante latente aqui com a gente é a questão do Covid mesmo. Então, eu trouxe alguns exemplos reais aqui de cases que nós tivemos de sucesso nessa pandemia aqui com os nossos clientes e parceiros. E acho que a primeira coisa que eu venho a colocar aqui do grupo, não só PagSeguro, PagBank, Moip, Compasso ou todo o grupo, é que a gente foi realmente incentivado a tomar uma postura de corresponsável, de gerar fluxo para os nossos clientes, tá? E estender a mão para eles realmente aí nesse momento de pandemia, tá? Então, começo minha apresentação aqui falando Covid, e agora? Diversos assuntos aqui que a gente tem aqui sobre novo recorde diário, na pandemia elimina aí 75 mil lojas, governo vai estender mais o emergencial, mas, porém, a gente tem notícias boas aqui também, como o crescimento do e-commerce em 26%, esse índice saiu essa semana aí de 32%, mas o grande ponto aqui nosso é como podemos ajudar nossos parceiros a atingir o cliente dentro de suas casas e oferecer a melhor experiência de compra e de consumo, tá? Algumas respostas a gente já sabe, muitas vezes a gente não sabe ainda como fazê-las, mas a gente precisa ampliar os canais de venda, a gente precisa gerar comodidade para o cliente final. Esse assunto é legal, ensinar novos modelos de consumo, e eu vou falar um pouco deles aqui também. Ganhar eficiência logística e, por último, fidelizar a marca, tá? Para isso, eu trouxe 5 cases aqui, eu quero compartilhar com vocês, são cases reais mesmo que a gente tem com uns clientes aqui, alguns deles com mais, outros com menos, até porque envolve muita questão de integração, mas o meu objetivo aqui é plantar uma sementinha em todo mundo aqui, para a gente começar a abrir a cabeça mesmo, que a gente tem, apesar de a gente estar nessa pandemia aqui, eu particularmente encaro como, não estava presente nas guerras mundiais, mas parece que é uma terceira guerra mundial onde o inimigo ele é invisível. E mesmo assim você tem fechamento de estabelecimentos, empresas quebrando, PIB derretendo. Então é o seguinte, como que a gente consegue ajudar nesse momento aqui? E a gente tem oportunidades, e eu venho trazer um pouquinho delas para vocês, tá bom? A primeira delas é lojas autônomas. Lojas autônomas, basicamente a gente já tem alguns modelos, isso daí vem se expandindo cada vez mais aí por todo o Brasil. Basicamente você tem uma diversificação de meio de pagamento ali, que você pode fazer a compra pelo site, pelo aplicativo, ou presencial mesmo através de um totem. Aí você tem a loja exclusiva ou compartilhada, e muitas vezes dela tem um acesso aí por QR Code ou pelo app, ou planificação mesmo de biometria, ou seja, você pode escolher o público que vai entrar nela. E onde que essas lojas estão hoje? Elas estão concentradas em concentração onde tem público e principalmente dentro de condomínios. Eu já vou fazer um spoilerzinho aqui de um segundo solução que eu tive aqui com o cliente, mas aqui a gente vinha conversando bastante nessa época de pandemia aqui, e é o seguinte, as pessoas estão dentro de casa, como que eu consigo atingi-las? E hoje, quando a gente pega aqui, principalmente aqui na Grande São Paulo, os principais centros econômicos, a gente tem os chamados supercondomínios agora. Eu, particularmente, experiência, eu já morei em um deles aqui, eram 1.500, 1.050 apartamentos, mínimo de 3, o menor era 3 dormitórios. Então, assim, eu tinha um público gigantesco dentro desses condomínios, e principalmente dessa era de pandemia, eles não saíam de lá, tá? Então, loja autônoma é uma dessas soluções, e a segunda aqui que eu quero trazer para vocês é a questão de grandes indústrias hoje, através de plataformas, que eu tenho um cliente também que tem uma plataforma aqui, e simplesmente eles estão fazendo uma venda B2C dentro dos condomínios, aproveitando principalmente a eficiência logística, tá? Então, dentro deste modelo aqui, o que a gente consegue tomar aqui como principais pontos?
as pessoas se sentem muito mais confortáveis para fazer uma compra aí numa loja que não tem, de repente, nenhuma pessoa. A comodidade e deficiência logística, muitos deles é só pegar um elevador. Eu, particularmente, aqui um depoimento pessoal também, eu tenho uma dessas lojas aqui dentro do meu condomínio, eu só pego o elevador, desço, e é impressionante a quantidade de produtos que tem, que conseguem me atender, principalmente quando, aos 45 minutos do segundo tempo, de repente você está fazendo uma coisa e você precisa desse produto. Você consegue fazer uma reserva de produto, ou seja, você não precisa buscar na hora, mas através do aplicativo você consegue fazer uma reserva e buscar posteriormente. E para o lado da companhia, ela passa a entender melhor o perfil de compra para fazer até, inclusive, promoções aí para esses clientes, tá? Toda a parte aqui de diversificação de meios de pagamento, ele está atrelado aqui a uma questão cadastral e comportamento do cliente, no qual, dentro da cadeia como um todo, eu consigo ter um conhecimento maior sobre o comportamento desse consumidor, tá? A segunda case que eu queria trazer com vocês, a questão de alimentação, restaurantes, principalmente, sofreram demais nessa pandemia, e um restaurante hoje, quando ele abre, além de ele abrir as portas dele, a primeira coisa que ele faz é ir para o marketplace, sabe? Os principais marketplaces de comida, eles estão lá. A segunda coisa que ele faz, ele abre um site, e o terceiro, ele abre um aplicativo. Em constantes brainstorms com clientes aqui, a gente estava pensando, cara, como que a gente consegue expandir aqui a questão de aumentar nossas vendas nesse momento de pandemia, com as lojas fechadas, enfim. É muito legal. A primeira coisa que nós fizemos, eles fizeram, e a gente entrou junto com eles, é para tratar comida congelada. Particularmente, eu fiquei eu duvidei um pouquinho desse modelo, tá? Mas eu falo para vocês que esse modelo deu super certo. Eu não vou falar o nome do cliente aqui para vocês, mas eu estou falando de um case de um cliente que ele fica aqui em São Paulo, no Jardins, é um cliente realmente tradicional, ele não tem intenção de expandir, por exemplo, para franquias ou outras praças, e hoje ele vende com ticket médio acima de R$150 com comida congelada, tá? Teve um aproveitamento muito grande aí na questão de datas comemorativas, e aí, dentro desse modelo, ele acabou criando o Faça Você Mesmo. Então, ele começou a criar kits para que você pegue e tenha a experiência do restaurante dentro da sua casa. As pessoas hoje, elas estão incomodadas, não tem muito o que fazer dentro de casa, então essa foi uma possibilidade do restaurante levar uma experiência de consumir a comida dele, com o gosto dele, com os temperos dele, ensinando você a fazer, e o kit dele ele mandava até com vinhos, por exemplo. Tá? Uma coisa bem interessante também desses dois modelos aqui, que eu particularmente, um depoimento pessoal também, que eu aproveitei, eu não sou de São Paulo, minha família é toda do interior de São Paulo, eu não tenho os principais restaurantes lá na minha região. Quando um restaurante ele possibilita eu levar uma comida congelada, faça você mesmo, eu consigo levar para outras praças. E eu fiz isso, tá? Eu comprei desse meu cliente, a gente tem um incentivo muito grande aqui, virar cliente dos nossos clientes. Eu comprei, levei para o interior, eu tive uma experiência com a minha família assim. Então, foi muito prazerosa aqui esse novo modelo dele. E um outro modelo que ele fez também, que é inconvencional aqui, mas em alimentação, mas também está dando super certo, vem aumentando bastante o número de assinantes, é nada mais do que a assinatura de comida, tá? Ele tem um cadastro muito rico em questão para conhecer o cliente, até com share do tipo de carne que a pessoa come, se ela é vegetariana ou não, e ele consegue fazer uma programação bem bacana aí para estar sempre fidelizando esse cliente aqui, tá? E esse modelo dele de aproximação com o cliente vem dando tão certo que ele já me falou assim, Mário, quando voltar ao normal, eu vou abrir aqui um workshop culinário, porque eu estou tendo um relacionamento com o meu cliente muito maior do que eu tinha, principalmente os clientes à distância, que eu quero trazer ele para dentro de casa. Então, o que a gente consegue aqui tirar de lição aqui desse modelo a gente está ensinando os nossos clientes de uma forma diferente de consumo, a gente está tendo oportunidade de exportar esses produtos para outras praças, a gente tem como fidelizar com pratos exclusivos para assinantes, conhecer mais e aumentar o relacionamento do cliente, aumentar a rentabilidade e fazer uma programação de vendas futuras. Tá? E esse fica sendo o segundo case aqui da palestra. O terceiro, que também esse case aqui foi sensacional e a gente conseguiu ampliar bastante o número de vendas dele nesse momento. O principal case aqui começou com um cliente que ele tinha uma força comercial muito grande, mas o estabelecimento só ficava aberto entre 4 e 6 horas. O que nós fizemos? Nós fizemos uma plataforma de venda via WhatsApp,
e colocamos na mão dos mais de 2.000 vendedores atuais deles. Tá? Qual que era o objetivo aqui? É pegar a hora offline desse colaborador que já conhece o produto para conseguir expandir isso daí para outras praças. Então, por exemplo, clientes que não... Algumas regiões onde não tem essas marcas dessas lojas do meu cliente, e você tem a possibilidade de ampliar com o colaborador para ele. Tá? E nisso a gente fez um catálogo de produto do WhatsApp que ajudou a bastante alavancar as vendas, porque a venda ficou mais fácil, o pessoal, o consumidor consegue selecionar via o catálogo do WhatsApp e com o carrinho de compra efetivar o pagamento. Qual que é o benefício a mais desse modelo aqui? A eficiência logística, porque como o nosso colaborador já estava lá dentro do estabelecimento comercial, ele pegava o produto e muitas vezes ele entregava para quem ele conhecia. Tá? Dentro desse modelo, o que a gente tem aqui de principais ganhos? É o colaborador já conhece o produto, eu consigo atingir um público que não tem acesso à loja, eu consigo fazer venda e propaganda 24 horas por dia, vai depender de cada um deles, eu consigo fazer uma otimização logística, motiva a questão do colaborador fazer uma receita extra, e também é um canal que vai permanecer após o Covid. Vouchers de serviços. Serviços era um outro segmento que a gente teve um problema muito grande também. Aqui estou falando especificamente de salão de beleza, clínicas de estéticas, barbearias ou qualquer segmento que se enquadre nesse perfil também. Tá? Qual que é o objetivo? Através de redes sociais, site e próprios colaboradores atuais, a gente colocou uma ferramenta de WhatsApp também e começamos a vender os vouchers aí para consumos futuros. Para quê? Para o caixa não ficar parado e o estabelecimento não fechar. Qual que foi a grande sacada de um cliente meu aqui? Ele fez uma regra de comunicação e negociação com o cliente. Então, ele não tinha o costume de trabalhar o cadastro daquele cliente, então ele passou a trabalhar muito mais o cadastro dele, perguntava quando que ele pretendia utilizar aquele voucher, ele já vendia um pacote adicional para ele, e para isso se tornar um ciclo vicioso até o futuro, o desejo dele é ter um programa de assinaturas aqui, os salões, tá? Então, aqui só os principais ganhos, a questão de multicanal para aumentar as oportunidades, enriquecimento do cadastro do cliente, aumentar o relacionamento, venda de pacotes profissionais e motivo do colaborador também com uma receita extra aqui por essas vendas. Tá? E o último case, não menos importante, aliás, acho que é super importante aqui, eu tenho uma série de pessoas que me procuram querendo montar novos marketplaces e tudo mais, eu trouxe um case aqui de um marketplace regional, tá? Quando eu falo de marketplace regional, eu penso muito na Moca, aqui em São Paulo, peço desculpas de eu não ter outros exemplos aqui fora de São Paulo, mas eu penso bastante na Moca e em Alphaville, onde você tem muitas lojas regionais ali, onde elas precisam realizar suas vendas para realmente não fechar. Em português bem simples aqui. Então, shoppings principalmente vieram com essas ações com a gente para venda via site e aplicativo. O público de sellers deles são lojas de shopping, lojas regionais e lojas em gerais, e a entrega deles pode ser takeaway ou via delivery, tá? Com relação ao marketplace, existe também uma outra oportunidade aqui, que é a questão da vitrine estendida, que nada mais é do que eu consumir o estoque de lojas regionais, onde o pedido sai de lá e eu ganho maior velocidade na entrega, menor custo também. Tá? E por último, o que eu gostaria de agregar aqui para o grupo são algumas funcionalidades de marketplace, onde eu vejo muitos parceiros nossos vindo nos procurar com muitas dores. Eu queria só deixar essa sementinha plantada aí para quem pensa em montar um marketplace e realmente pensar nessas funcionalidades, que hoje não tendo essas funcionalidades, a operação vai ficar muito mais árdua, manual e menos escalável. Tá? A primeira deles é o carrinho compartilhado, tá? Onde você consegue colocar a venda 1P, 3P dentro do mesmo carrinho, e aí você consegue colocar vários sellers. Acho que a grande vantagem aqui é que você tem um caminho só de aprovação da transação, então você não vai ter nunca meio carrinho aprovado, tá? Que dificulta muito essa questão de como eu vou interpretar quando eu tenho só meia transação ali do carrinho de compras. E também a vantagem na questão da parte operacional, na questão de cancelamento, onde você tem possibilidade de fazer cancelamento total ou cancelamento parcial, seja por uma linha somente ali de um determinado seller ou por metade do carrinho de compra até de um seller, tá? Outro produto que vem fazendo bastante sucesso aqui, que principalmente quem está montando novos marketplaces, é a questão da custódia, tá? Custódia basicamente eu ter um gatilho
para eu fazer o repasse do recebível daquele cliente. Então, é utilizado muito para quem tem produtos de risco, ou quando você está conhecendo um novo seller, você simplesmente põe um gatilho. Você pode colocar um gatilho do correio para quando ele receber, o cliente recebeu aquele produto, na mesma hora ou 2 dias depois, até para esperar alguma reclamação, eu gero o start para fazer o repasse do cliente. Independente se eu tenho se eu combino com ele que eu vou repassar a cada 30 dias, e ele demora mais do que 30 dias para entregar aquele produto, esse dinheiro ele fica retido até eu ter esse gatilho para fazer a liberação para ele receber no final, tá? E por último, a questão da pré-autorização, que é utilizada muito para estabelecimentos e marketplaces que têm sellers que têm produtos que não têm o valor determinado. Então, por exemplo, você vai fazer venda por peso, acho que é um ótimo exemplo aqui. Você faz uma pré-autorização daquela transação, você está comprando 1 quilo de tomate, esse quilo de tomate, logicamente, você não consegue fatiar o tomate ali para realmente atingir 1 quilo, e tem todo um controle por conta do estabelecimento que está fornecendo o serviço também. Então, a gente utiliza a pré-autorização. A gente pré-autoriza aquilo lá e depois põe o valor correto aí, de acordo com a variação do preço, tá? Aqui algumas sugestões que a gente passa para vocês aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente aprendeu bastante é Open Mind. Realmente dialogar com o cliente, entender quais são os caminhos dele, entender qual é o comportamento do cliente dele, para estender a mão para ele, para realmente dar a melhor solução, tá? Entender o novo momento do consumidor. Hoje ele fica muito mais em casa. Eu acho que aquele exemplo de comida foi um case bem sucesso, foi um case de bastante sucesso que nós tivemos aqui. Busque eficiência operacional e aproveite para fidelizar o cliente, tá? E por último, escolha os parceiros certos aí que querem crescer junto com vocês, tá? Que eu deixo muito obrigado. Conte aqui com todo o nosso grupo. Meus contatos estão aqui embaixo. Se vocês tiverem interesse em qualquer modelo que eu passei para vocês, ou tiverem ideias de novos modelos aqui, cara, a gente está super aberto. A gente tem um time muito grande aqui de área de produtos, integração e outros players aqui que faz parte do grupo, que a gente está aqui para realmente pacotar a melhor solução para vocês. Uma coisa vocês podem ter certeza, a gente dá a mão para vocês mesmo e a gente quer crescer juntos. Obrigado, Mário. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Vou pedir para você falar um pouco com o pessoal lá no chat, se alguém tiver alguma dúvida. Com Eu certeza. sei que o time do PagSeguro também está lá para atender. Quem tiver mais alguma dúvida, quiser conhecer um pouco mais do Moip, pode procurar lá o Salão de Negócios, tá bom? Que o Mário vai estar, o Mário e o time do PagSeguro vai estar lá para falar com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!